Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Calculista Top 10+. E nessa aula nós vamos realizar o nosso primeiro exercício do TQS. A gente já fez anteriormente na AutoCAD a transformação do arquivo em DWG para DXF, que é um arquivo de transporte para outros programas, inclusive o TQS. Agora nós vamos, nessa etapa, criar um edifício novo no TQS, importar a arquitetura para o TQS e fazer o lançamento dos pilares, ok? E após essa aula nós veremos também lançamento de vigas e lajes, nós vamos dar uma consistência de dados e processamento global. Então, mão na massa no TQS. Primeira coisa que eu tenho que fazer no TQS é criar um edifício novo. Eu tenho aqui edifício novo, eu posso criar por aqui, ou eu posso criar por aqui também, ó, edifício novo, ok? Vamos criar por aqui. É o seguinte, pessoal, à medida que a gente for avançando, a gente vai apresentando para vocês as ferramentas, porque tem que ser passo a passo, porque é muita coisa para entender de primeira vez, né? Então aqui, edifício novo, vou criar aqui um edifício, eu tenho que nomear o edifício, né? Edifício, vamos colocar aqui calculistas, né? Top 10 mais. Vamos colocar aqui uma data. Janeiro 2025. Ok? Então a gente vem aqui, ok? Quando eu faço isso, ele vai abrir para mim uma janela. Então eu tenho aqui gerais, né, que é onde que eu vou preencher. Depois eu tenho modelo, eu vou explicar cada um desses modelos: pavimentos, materiais, cobrimentos, cargas, critérios, gerenciamento. Então vamos por etapas. Título do edifício. Edifício. Calculistas. Top 10 mais. Janeiro 2025. Título do cliente, engenheiros, né? Endereço da obra, eu estou em Belo Horizonte, BH. Então aqui é só isso, modelo. O TQS ele calcula por dois modelos, o 4 e o 6. O que acontece é o seguinte, que o modelo 6 ele existe só nas versões plenas, né, as versões mais avançadas, porque geralmente a gente calcula os pavimentos, o nosso edifício, pela versão 4, que é mais leve. Só em casos especiais, quando eu tenho um edifício muito esbelto, que eu preciso utilizar a laje como para aumentar a rigidez da minha edificação, é que eu uso o modelo 6. Mas a versão estudantil só possui a versão 4, que é essa versão que nós vamos calcular. Pavimentos. Aqui é o seguinte, geralmente ele vai pedir para mim inserir um pavimento acima, né? Eu tenho aqui fundação, no projeto é sempre 2, número de piso na fundação é 1, pé direito é 0, fundação, classe fundação, título opcional fundação. Eu venho aqui, ó, eu só tenho um piso acima, então eu venho aqui, cobertura, inserir acima.
cobertura, aí automaticamente ele me deu aqui no projeto 3, número de pisos 1, pé direito, vamos adotar aqui 3 metros. Classe é cobertura, eu venho aqui, troco cobertura, tipo opcional cobertura, ok? Feito isso, eu vou para materiais. Aqui é importantíssimo a gente explicar, né, deter um pouco aqui nessa classe de agressividade ambiental. Então, as classes de agressividade ambientais são 4. A fraca, que é 1, a 2 é moderada, a 3 é forte, a 4 é muito forte. Significa que a fraca eu estou no ambiente rural, moderada no ambiente urbano, forte no ambiente marinho e muito forte no ambiente industrial. Por exemplo, na refinaria de petróleo, aqueles gases são emitidos 24 horas por dia. Ali a classe de agressividade tem que ser 4. Tá? E tem uma coisa, à medida que você tem uma classe de agressividade maior, você vai aumentando também o FCK do seu concreto. Né? Então, por exemplo, nosso caso aqui é só concreto armado, eu posso utilizar no meio rural 20 MPa, 25 MPa na classe moderada, forte no ambiente marinho, FCK 30 e FCK 40 ou maior do que 40 num ambiente muito forte, onde eu tenho um problema maior de agressividade ambiental. Ok? Então, feito isso, o cobrimento também está relacionado às classes de agressividade. À medida que eu tenho uma classe de agressividade maior, também, ao mesmo tempo, os meus cobrimentos vão aumentando. Ok? Materiais, a gente já viu, cobrimentos, cargas. Aqui tem uma jogada que a gente precisa prestar bastante atenção, que é a hora que eu vou lançar a minha carga de vento, o meu coeficiente de arrasto. Eu preciso lançar aqui o coeficiente de arrasto, porque se eu der um OK aqui, ó, ele vai falar que o coeficiente de arrasto do vento está indefinido. Então eu venho aqui, eu vou adotar por enquanto 1, ok? 1 em todos. Até porque é o seguinte, como eu ainda não inseri o meu projeto de arquitetura, o programa ele não sabe, vamos dizer assim, ainda de antemão quais são as dimensões do meu projeto para mim poder calcular, né, qual face que vai ter mais coeficiente de arrasto do que a outra. Então, ok. E aqui nós vamos agora o próximo passo. Eu tenho aqui, ó, edifício, cálculo top 10 mais janeiro 2025. Eu tenho aqui gerais, plantas. Isso aqui, à medida que o programa for calculando o projeto, ele vai preenchendo essas pastas aqui. Por enquanto não precisa preocupar com isso não. Mas eu preciso vir aqui, ó, pavimentos, cobertura e fundação. Eu vou em cobertura. Após eu ir na cobertura, ele vai me dar a opção aqui de modelo estrutural. Eu clico 2 vezes e vai abrir o modelo estrutural. A gente, a princípio, né, a primeira vez que vi aqui o modelador, a gente toma um susto, porque são muito ícones, né, mas não se preocupe com isso no momento, porque nós vamos precisar aqui barra de ferramentas de pilares, barra de ferramentas de vigas, barra de ferramentas de lajes. Eu tenho também barra de ferramentas de fundações, escada e assim por diante. Como eu vou fazer o lançamento dos meus pilares na estrutura, eu preciso chamar o meu projeto de arquitetura. Eu venho aqui, ó, modelo, planta, referência externa. Editar. Referência externa é aquele arquivo que está lá no AutoCAD. Editar, inserir,
e eu vou buscar ele que está lá na minha área de trabalho. Área de trabalho. Buscar ele em DXF, ele está aqui em DXF. Algumas versões, elas utilizam, as versões mais atuais já utilizam direto o arquivo do AutoCAD em DWG. Mas eu gosto de fazer a transformação em DXF porque algumas versões anteriores você não consegue lançar direto DWG. Ok? Abrir. Fechar. Fechar. Pronto. Agora, a primeira ferramenta que vai utilizar do AutoCAD, aliás, do TQS, para mim ver o desenho de arquitetura, é Shift F8. O desenho de arquitetura está aqui, ok? Então eu venho aqui. Eu vou lançar os pilares. Como é que eu faço o lançamento de pilares? Eu tenho parede de 20 e parede de 15. Significa que eu vou ter pilares de 19 e vigas de 19. E vigas de 14. Porque eu preciso deixar meio centímetro para cada lado de cobrimento. Então eu venho aqui. Base vezes altura, né? Aqui é dados de pilares, né? Vou fazer de novo, dados de pilares, onde que eu vou colocar a minha seção transversal. Geralmente o TQS ele tem, né, muitas opções de lançamento de pilares: retangular, pilar em L, pilar em U, circular, poligonal em perfil metálico, ok? O nosso caso é retangular, 19 por 19. Como eu falei, vou deixar meio centímetro de recobrimento. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar todos os meus pilares de uma vez. Então eu venho aqui. Outra ferramenta que a gente vai utilizar, porque eu tenho a opção de lançar os pilares pelo centro e tenho a opção também de lançar pelos cantos, tá? Então aqui, ó, já está aqui no canto. Só que mais para facilitar o meu lançamento nos cantos, eu começo a utilizar a ferramenta F2 para chegar no canto que eu quero. Aqui, ó, eu quero esse canto, ok? Quando eu posso vir aqui de novo, ó, já está lá. O TQS ele grava a última informação que você deu para ele. Então eu venho aqui. Clico. Botão direito, botão esquerdo, a gente consegue colocar aqui, ó, o pilar no lugar. Usando o mouse. Como a última informação ficou no TQS, eu clico botão direito, eu venho aqui, ó, aqui fica meio complicado para mim determinar certinho onde que está o meu canto. Eu venho com a ferramenta F2, vou trocando. Aqui, ó, já coloco aqui no canto certinho. Então eu venho aqui. Mesma coisa. Eu quero nesse canto aqui, porque eu quero que esse pilar fique no mesmo alinhamento do outro ali, ó. Pronto. Por último, eu utilizei botão direito e botão esquerdo, né? F2 para mim acertar o canto que eu quero e pronto. Lançamento de pilar está aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários, mas à medida que a gente for avançando no curso, a gente vai aumentando também o grau de dificuldade, complexidade da estrutura. Mas é bom a gente fazer passo a passo, porque é importante não ficar nenhuma dúvida. Então é isso. Até a nossa próxima aula.